balaio trançado de sonhos e recheado de história. Na FM Educativa. Viva! Estamos de volta com o programa Balaio Trançado de Histórias, com as mais belas histórias da literatura infantil. Pela Rádio Educativa FM de Piracicaba, todos os sábados, às 11h15. A rádio que toca Piracicaba. E hoje conversando aqui sobre histórias e mediação de leitura com o Felipe Pinho, que faz aí a captação de imagem do programa, mas é um contador de história, trabalha com a mediação de leitura. E a gente bateu um papo aqui sobre essa importância que é uma mediação de leitura, né, Felipe? Isso mesmo. E quanto faz falta isso, né, para a criança, para o jovem, e mesmo para o adulto, né? Então, a gente até deu uma ideia aqui das pessoas começarem a pegar livro e sair por aí lendo livros, né? Isso seria ótimo. Felipe, mas eu vou pedir para você contar uma história, pode ser? Sim, pode ser, claro. Então, vamos lá, vamos ouvir. Qual história você escolheu? Do menino? Do menino dos dois baldes. Isso. Olha, essa história, eu já ouvi você contar uma vez e eu adorei ela. E achei muito propício, assim, para esse momento que a gente anda passando, em que a gente fala muito sobre vícios e virtudes, e muitas vezes a gente gosta de exibir as nossas virtudes e apontar os vícios dos outros, né? E essa história é uma história muito antiga, né? Daquela época em que as pessoas iam buscar água lá no rio. A água não vinha na casa, assim, né? Não é que nem hoje, assim, que hoje você abre a torneira. Eu até hoje não descobri como é que faz para sair a água lá do rio. Qual que é essa mágica que joga a água do rio lá na minha parede? Mas isso aí depois eu vou ver. Mas naquela época não tinha. E as pessoas iam lá, né? E pegavam os baldes e iam no rio e voltavam. E nesse lugar havia um rapaz que o ofício dele justamente era esse. Ele pegava dois baldes, ele tinha dois baldes e ia até o rio. Caminhava um longo caminho, né? Ia até o rio, enchia de água e voltava para o reino, para abastecer o reino com água. E esses dois baldes que ele tinha eram dois baldes que eram iguaizinhos. Eram feitos do mesmo material, das mesmas proporções, cabia a mesma quantidade de água. Mas foram feitos pela mesma pessoa, inclusive, né? E esse menino ia lá todos os dias e voltava. Ele fazia várias viagens ali só para abastecer o reino com água, né? Só que esses baldes, apesar deles serem iguaizinhos, idênticos por fora, eles tinham uma diferença, porque tinha um que tinha um defeito. No fundo, ele era trincado. E esse trinco fazia com que a água escorresse ao longo do caminho. E escorria de tal maneira que a hora que ele pegava a água no riacho e com o balde cheio, a hora que ele chegava no reino, o balde já estava quase pela metade. Mas o menino não parava. O rapaz ia, voltava e ia trazendo. E o tempo foi passando e o balde, coitado, trincado, se achava inútil. Ele tinha um sentimento de vergonha por ter aquele defeito, porque ele viu o irmão dele, o irmão gêmeo, todo orgulhoso de si, e com aquela capacidade enorme de água, ele ia até o reino sem derrubar uma gotinha. E o balde, outro balde trincado, coitado, se esvaía ao longo do caminho. E ele ficava muito chateado. E o menino, ele sempre andava assim com os dois baldes, um em cada lado. Ele pegava um balde, colocava de um lado direito e o outro balde do lado esquerdo, apoiados por uma vara de bambu. E ele sempre colocava o mesmo balde, cada um de um lado. O tempo foi passando e um dia o balde trincado não aguentou e resolveu falar para o seu mestre do problema que ele tinha. E ele falou quanto ele se sentia envergonhado de fazer o mestre dele trabalhar tanto, porque afinal de contas ele tinha que levar água, e a água que ele jogava, que ele desperdiçava, e como o irmão dele era, como ele queria ser como o irmão dele, né? Perfeito. Então o rapaz
pediu para o balde prestar atenção no caminho de volta. A hora que eles estivessem no riacho, para ele prestar atenção no caminho de volta, principalmente no lado em que esse balde estava. Foi isso que o balde fez. O menino foi, pegou a água e eles foram andando. Então o balde começou a perceber, ao longo do caminho ali, bem na beira do caminho, o caminho era todo florido, com flores lindas, árvores majestosas, árvores frutíferas, e tinha uma vida que corria ali por aqueles caminhos. Isso no lado dele. E no lado onde o irmão dele passava, também havia flores, mas não tantas, não eram tão exuberantes. E ele ficou curioso. Por que será que o meu caminho era tão florido, o meu lado do caminho é tão florido e do outro não é? Então o mestre dele, percebendo que o balde tinha prestado atenção nisso, falou para ele: olha, você percebeu que o seu caminho, o lado do seu caminho é bem mais florido que o outro? E isso só se deve pelo seu defeito. Porque com a fenda que há embaixo de você, a água que escorre ali foi semeando todo aquele caminho. E eu já havia notado que você tinha esse problema. E por isso, toda vez que eu passava ali, eu semeava com sementes de flores, sementes de árvores. E hoje, nós temos o caminho mais belo, um dos caminhos mais belos do reino. E muitas pessoas vêm de longe para conhecer esse caminho. E hoje, o reino não é só abastecido pela água que eu trago, mas também é abastecido pelas pessoas que vêm visitar o reino e trazem as suas riquezas, as suas coisas. Então, e o reino prosperou graças a esse seu defeito. E então o balde descobriu que tudo tem um propósito e nunca mais se sentiu mal por ter tido esse defeito. Essa história é uma mensagem maravilhosa. Aliás, as histórias vêm de longe. As histórias trazem saudades. As histórias têm a emoção da vida. É um encantamento de ser ouvinte ou contador. As histórias buscam na memória outras histórias que temos que contar, contar, contar e recontar. É o caminho de cada um de nós em contar histórias ou florir com os livros. Muito obrigada por essa história hoje, Felipe. Muito obrigado por estar aqui com você. E eu precisava ouvir essa história, né? Você vê como as histórias procuram a gente não havia combinado. Quando a gente conversou, eu falei, você vai contar a história? Vou, mas só isso. E de repente, essa história eu precisava ouvir hoje. Muito obrigada. Bom, vamos chamar mais uma música. O Pinguim, com Toquinho.